Comemorar a Páscoa já foi crime. Existem pessoas que são crucificadas todos os anos, durante o feriado. A data existe desde antes do cristianismo, e muito mais. No vídeo de hoje, você confere 10 fatos incríveis sobre essa celebração. Antes de prosseguirmos, já deixe seu like. A Páscoa é mais antiga que o cristianismo. A maioria das pessoas associa a Páscoa à ressurreição de Jesus Cristo, mas a verdade é que essa celebração tem raízes ainda mais antigas. Povos hebreus já comemoravam a Pessach, ou Páscoa judaica, muito antes do surgimento do cristianismo. Esse evento marcava a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, liderados por Moisés. Com o tempo, a Páscoa cristã incorporou essa data, dando a ela um novo significado espiritual. Ainda assim, muitos dos símbolos e rituais se misturam com tradições antigas, inclusive pagãs. O nome Easter, em inglês, por exemplo, pode ter origem na deusa anglo-saxônica Ostri, ligada à fertilidade e à primavera. Ou seja, a Páscoa que conhecemos hoje é uma fusão de culturas, religiões e tradições. Ela representa não apenas renascimento espiritual, mas também renovação da vida e da natureza, algo celebrado por diversas civilizações ao longo da história. O ovo de Páscoa é um símbolo milenar. Muito antes do chocolate entrar em cena, ovos já eram considerados símbolos de vida e renascimento. Civilizações antigas, como egípcios e persas, trocavam ovos pintados para celebrar a chegada da primavera e o fim do inverno, tradições que permanecem até hoje. Na Idade Média, os cristãos europeus continuaram essa tradição. Como durante a Quaresma era proibido comer ovos, eles eram cozidos e guardados para serem consumidos na Páscoa. Com o tempo, começaram a ser decorados e dados como presentes. Os ovos de chocolate surgiram apenas no século XIX, na França e na Alemanha, quando confeiteiros começaram a usar o cacau, que já era popular graças ao contato com as civilizações da América. Eles enchiam cascas de ovos de galinha com chocolate, e as enfeitavam depois. Desde então, os ovos se tornaram um dos maiores símbolos comerciais da data. O coelho da Páscoa tem origem pagã. O coelho não aparece nos evangelhos, nem tem relação direta com a Bíblia. Então por que ele se tornou um símbolo tão popular da Páscoa? A resposta está na simbologia pagã. Coelhos sempre foram associados à fertilidade e ao ciclo da vida, graças à sua capacidade de reprodução rápida. O símbolo foi incorporado às tradições da primavera no hemisfério norte. A deusa Ostri, mencionada anteriormente, teria um coelho como animal sagrado. À medida que o cristianismo se espalhava, elementos dessas festas antigas foram sendo adaptados às celebrações cristãs. A figura do coelhinho que entrega ovos surgiu nos Estados Unidos, trazida por imigrantes alemães no século XVIII. Desde então, ele se popularizou mundialmente, principalmente entre as crianças, como mensageiro da alegria pascal. A data da Páscoa muda todo ano. Ao contrário do Natal, que sempre cai em 25 de dezembro, a data da Páscoa é móvel, e isso confunde muita gente. A razão? Ela segue o calendário lunar, não o solar. Mais precisamente, é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera ou de outono, aqui no hemisfério sul. Esse cálculo foi determinado no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., para unificar as datas de celebração entre os cristãos. O curioso é que, por seguir esse padrão lunar, a Páscoa pode cair entre 22 de março e 25 de abril. Além disso, a data da Páscoa define várias outras celebrações religiosas, como o Carnaval, que marca o início da Quaresma, e o Corpus Christi. Ou seja, essa festa é o verdadeiro centro do calendário litúrgico cristão. A Páscoa é celebrada de forma diferente em cada país. Apesar do significado central ser a ressurreição de Cristo para os cristãos, a forma como a Páscoa é comemorada varia muito ao redor do mundo. Em países como a Espanha, por exemplo, são comuns procissões dramáticas com figuras encapuzadas e encenações da Paixão de Cristo. Na Grécia, a celebração é marcada por fogos de artifício à meia-noite do sábado de Aleluia, simbolizando a vitória da luz sobre as trevas.
Já nas Filipinas, há até mesmo pessoas que se voluntariam para serem crucificadas em rituais simbólicos de fé e sacrifício. Enquanto isso, em países nórdicos como a Suécia, as crianças se vestem como bruxas da Páscoa, e saem pelas ruas pedindo doces, em uma mistura curiosa de tradições religiosas, culturais, e até mesmo de feriados. E no Brasil, os famosos ovos de chocolate marcam a celebração. Embora a tradição tenha começado na Europa, o nosso país foi o que mais se adaptou ao chocolate, por conta da intensa campanha de marketing de grandes fabricantes. Hoje, a data é muito importante, sobretudo para pequenos empreendedores, que fabricam produtos artesanais. Muitos tiram o sustento do restante do ano, apenas, na Páscoa. A Páscoa já foi proibida em algumas épocas. Em certos períodos da história, a Páscoa foi vista com desconfiança por autoridades civis e religiosas. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, algumas seitas puritanas consideravam as celebrações pascais como papistas demais, ou seja, excessivamente ligadas à Igreja Católica. Na Inglaterra do século XVII, os puritanos chegaram a proibir festividades de Páscoa, alegando que as pessoas estavam mais interessadas nos banquetes e tradições pagãs, do que no verdadeiro significado religioso da data. Só com o passar do tempo a celebração foi restaurada. Até hoje, alguns grupos não celebram a Páscoa, por considerarem a data contaminada por elementos não bíblicos. Contudo, para a maior parte da população, esses grupos são considerados fundamentalistas. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários. Os Fabergé foram os ovos de Páscoa mais luxuosos do mundo. Se você acha ovo de pistache chique, é porque você não conhece os ovos Fabergé. Criados entre os séculos 19 e 20 na Rússia, esses ovos eram feitos com metais preciosos, joias e técnicas artísticas refinadíssimas, verdadeiras obras de arte. O joalheiro Peter Carl Fabergé criou o primeiro ovo em 1885 como um presente do czar Alexandre III para sua esposa, a imperatriz Maria Feodorovna. O sucesso foi tão grande que virou tradição na família imperial, e a cada Páscoa, um novo ovo era encomendado, cada vez mais elaborado. A história dos ovos Fabergé é só mais um exemplo dos excessos que a aristocracia russa cometia, enquanto a população do país lidava com a fome e condições precárias. Para historiadores, esse foi o principal motivo que desencadeou a Revolução Comunista, no início do século XX. Hoje, os ovos Fabergé são itens de colecionador e aparecem em museus e leilões milionários. Eles representam uma Páscoa vivida entre a fé e o luxo, mostrando como a data pode se distanciar da mensagem espiritual e se transformar em um espetáculo de ostentação e demonstração de poder. A Quaresma influencia o consumo antes da Páscoa. A Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, é marcada por jejum, reflexão e penitência em várias tradições cristãs. Por isso, muitas pessoas evitam carne vermelha, doces ou exageros alimentares durante esse tempo. Curiosamente, esse costume afeta positivamente o comércio. Indústrias de chocolate, por exemplo, concentram as vendas logo após o fim da Quaresma, quando o consumo explode. Muitas padarias e confeitarias também preparam produtos específicos para a Páscoa, como os famosos pães doces e colombas pascais. Esse jejum estratégico cria um efeito compensação. Quanto mais as pessoas se privam antes, mais tendem a se entregar aos prazeres alimentares depois. É uma mistura de fé, tradição e marketing, que transforma a Páscoa em um dos períodos mais lucrativos do ano. A Páscoa é uma das festas religiosas mais celebradas do mundo. Ao lado do Natal e do Ramadã, a Páscoa está entre as datas religiosas mais comemoradas no planeta. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas participem, de alguma forma, das celebrações pascais todos os anos, seja em missas, cultos, reuniões familiares ou tradições culturais. A força da Páscoa está no seu simbolismo universal: morte e renascimento, fim e começo, sacrifício e esperança. Esses conceitos falam profundamente com a alma humana, independentemente da religião. Por isso, mesmo quem não é cristão, muitas vezes participa de celebrações com ovos, doces e encontros familiares. Além disso, a Páscoa costuma marcar o fim de um ciclo de recolhimento, a Quaresma, e o início de uma fase mais alegre e social. Isso a torna uma data muito especial, carregada de significado e emoção em diferentes culturas. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nada.
A palavra Páscoa tem diferentes significados pelo mundo. No Brasil e em países latinos, usamos a palavra Páscoa, derivada do hebraico Pesach. Já no inglês, o termo é Easter, ligado à deusa pagã da fertilidade, como vimos. Em alemão, a palavra é Osternanuster, também relacionada à primavera. Essa variedade linguística mostra como a Páscoa foi sendo moldada pelas culturas locais ao longo dos séculos. O núcleo da celebração pode ser o mesmo, mas os símbolos, palavras e tradições mudam bastante de um país para outro. Mais do que uma simples palavra, o nome da Páscoa carrega a história de como os povos reinterpretaram o ciclo da vida, da fé e da esperança. Talvez por isso essa data continue tão viva, reinventando-se a cada geração.